Por que os japoneses não engordam mesmo comendo arroz todos os dias? Enquanto muita gente aqui no Brasil faz dieta, até usa remédio, mas mesmo assim não consegue emagrecer. E tem uma coisa muito simples que muda completamente o seu peso e quase ninguém presta atenção nisso. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que é. Olá, eu sou a Dani Keiko e sejam muito bem-vindos ao canal Dicas da Keiko. Bom, para quem não sabe, eu já morei no Japão. Eu morei lá durante 5 anos, eu fui para lá quando eu tinha 21 anos. E tem uma coisa que me marcou muito lá. Você quase não vê pessoas obesas lá, de verdade. Não é porque eles vivem fazendo dieta, mas é porque eles fazem coisas no dia a dia que a gente simplesmente não faz aqui no Brasil. São coisas simples, mas que mudam completamente o peso. E quando eu voltei para o Brasil, aos poucos eu fui perdendo esses hábitos e comecei a engordar. Ou seja, eu senti isso na prática. E se você está tentando emagrecer com ou sem a tirzepatida, o que eu vou te mostrar aqui pode mudar completamente o seu resultado. Se você quer entender o que realmente funciona, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque o que eu vou te mostrar aqui não é teoria, é vida real. Bom, tem um hábito que sozinho já explica grande parte disso. E é tão simples, gente, que quando eu entendi, eu pensei, como que eu parei de fazer isso? E talvez você também não esteja fazendo. O nome disso é Hara Hachibu. Hara significa estômago, Hachi significa 8 e Bu são partes ou frações, ou seja, 8 partes do estômago, que traduzido é comer até 80% da saciedade. Ou seja, você para de comer antes de ficar totalmente cheio. E esse hábito, esse costume, vem de Okinawa, que é uma das regiões onde as pessoas mais vivem no mundo. É uma ilha lá. Inclusive, eu já fui para lá e também os meus avós nasceram lá. Ou seja, isso faz parte da minha origem. E, mesmo assim, eu perdi esse hábito. Agora, pensa comigo. Se você fizer isso todos os dias, esse hábito de comer até 80% do seu estômago ficar cheio, quanto você já reduziria de comida sem fazer nenhuma dieta? E olha que interessante, isso aqui funciona muito com a tirzepatida, porque o remédio ele já reduz o apetite e quando você aplica esse hábito, o resultado melhora muito mais. O segundo hábito dos japoneses é comer devagar. Eles comem devagar não porque estão tentando comer devagar, mas é porque eles usam o hashi, que são aqueles palitinhos. O hashi, naturalmente, ele já limita a quantidade de comida. Você pega menos, mastiga mais, demora mais. E isso dá tempo do seu corpo entender que você já está satisfeito. Aqui no Brasil, não. A gente come sempre muito rápido. E quando percebe, já comeu demais. Agora, junta isso com o Hara Hachibu, você come muito menos sem fazer esforço. O terceiro hábito dos japoneses é comer com porções menores. É um detalhe bem simples, que é o tamanho do prato. No Japão, eles usam tigelas menores, são aqueles chamados de chawa. E isso engana o cérebro, porque você vê a tigela cheia, mas ela é pequena, e parece que você está comendo bastante, mas na prática você está comendo menos. Isso aqui é muito prático. Se você trocar o prato seu por uma tigela menor ou por um prato menor, você já começa a comer menos automaticamente. Eu mesma uso esse tipo de tigela no dia a dia e me ajuda muito no controle, sem dieta e sem sofrimento. O quarto hábito japonês é que eles comem comida de verdade. A base da alimentação japonesa, ela é bem simples, é arroz, peixe, muitos legumes e poucos produtos industrializados. Para vocês verem como que o arroz é a base da alimentação do Japão, lá no Japão, o café da manhã, o nosso café da manhã, se fala asa gohan. Asa é manhã, gohan é arroz, arroz cozido. Ou seja, eles comem o arroz no café da manhã. Então o arroz está para eles, assim como o café está para nós. A gente não fala café da manhã porque todos os brasileiros têm o hábito de tomar café de manhã, então por isso a gente chama café da manhã. Lá eles falam asa gohan, porque eles têm o hábito de comer gohan ou arroz
todas as manhãs. Mas, mesmo comendo arroz todos os dias e 3 vezes por dia, eles não engordam. Por quê? Porque o problema nunca foi o arroz, é o conjunto da alimentação. O hábito número 5 dos japoneses é o bentô. Você já ouviu falar em bentô? Quando o japonês está com fome, ele não come qualquer coisa. Ele vai na loja de conveniência, que chama-se lá Konbini, e compra um bentô, que é uma marmita. O bentô nada mais é que uma marmita. É uma marmita só que com comida de verdade. Nada de produtos industrializados. Inclusive, eu já trabalhei lá no Japão em uma fábrica de bentô, chamada Bentoya. Então lá a gente preparava essas marmitas. E essas marmitas, elas não tinham muitos conservantes, tanto que elas só duravam aquele dia. Então a gente fazia as marmitas, o caminhão levava para as lojas de conveniência e ao final do dia as marmitas não vendidas eram descartadas. Até no final do dia era feita uma promoção para vender mais rápido todas as marmitas que sobraram. Mas o importante aqui é que é comida de verdade. Diferente do Brasil, aqui no Brasil, se você está, por exemplo, na rua, você não vai encontrar um lugar que venda marmita quente. Lá eles até esquentam. Você vai na loja de conveniência, compra a marmita, eles esquentam e você já come lá mesmo. Aqui, o máximo que você vai encontrar é algum mercado que talvez tenha uma marmita lá para vender e você pode comer. Mas na maioria das vezes a gente acaba comendo na rua, a gente come coxinha, salgado, essas coisas. E isso não é saudável. Outro hábito que os japoneses têm é que eles se movimentam muito. Eles se movimentam o tempo todo e não é na academia, é no dia a dia mesmo. Eles andam, eles usam muito transporte público, andam dentro das estações. Você vê na rua muita gente andando de bicicleta. Eu mesma ia trabalhar de bicicleta, eu ia 15 minutos de bicicleta na ida e 15 minutos na volta, ou seja, todos os dias. Sem querer, eu já fazia 30 minutos de pedalada. Mesmo quem trabalha sentado lá, não é sedentário, porque está sempre fazendo alguma atividade. Aqui não. Aqui no Brasil, a gente anda muito pouco. A gente tem muita mania de andar de carro, pelo perigo mesmo da rua. Não existem ciclovias apropriadas para a gente andar no Brasil. E a gente é um pouco mais preguiçoso mesmo, né? Então, isso faz muita diferença. Por isso que eu sempre falo, o quanto vocês puderem, estejam em movimento. Desçam um ponto antes, vão andando, subam a escada ao invés de usar o elevador, deixem o corpo sempre em movimento. O 7º hábito dos japoneses é que eles têm muito respeito pela comida. Eles têm tanto respeito que, por exemplo, antes de comer, eles falam itadakimasu. É uma forma de agradecer pela comida. E outra coisa também, lá você não vê as pessoas andando e ao mesmo tempo comendo. Isso é muito falta de educação fazer lá. Porque quando você está comendo lá, você tem que somente estar comendo. Você não fica mexendo no celular, você não fica fazendo outras coisas, por exemplo, andando, né? Você para e come. Mesmo com a vida agitada que eles têm, eles param e comem. Porque aí você vai comer melhor, você vai mastigar melhor e você vai perceber a saciedade melhor. Aqui no Brasil a gente vê muita gente comendo andando, comendo, mexendo no celular. Ou seja, você não está prestando atenção na comida, você está prestando atenção em outra coisa. E isso faz diferença. São pequenos hábitos que fazem diferença. O 8º hábito é que lá eles comem menos doce do que no Brasil. Os doces do Japão, eles são muito diferentes do Brasil, porque eles são muito menos doces, eles são mais leves. Aqui tudo tem muito açúcar. Eu lembro que quando eu cheguei lá e eu fui experimentar o doce, eu achei que faltava açúcar, mas depois eu me acostumei tanto e eu gostei tanto dos doces de lá, que quando eu voltei para o Brasil, depois de 5 anos que eu tinha ficado lá, depois que eu voltei, quando eu comi o doce daqui, aquilo desceu rasgando na minha garganta. Eu falei, gente, que doce que é isso daqui. Aí que eu fui perceber o quão doces são os doces do Brasil. Então você vê, são pequenas coisinhas que você fazendo todos os dias faz muita diferença. O 9º hábito do Japão é que eles sempre tomam chá verde após as refeições. Quente. E isso ajuda na digestão e substitui bebidas calóricas. Então é muito comum nos restaurantes estar disponível lá o chá verde gratuitamente para as pessoas beberem, porque realmente ajuda muito na digestão, é muito bom. E agora que eu estou usando a tirzepatida, quando a gente sabe que a digestão ela fica mais lenta.
E quando eu tomo chá, isso me alivia muito aquela congestão estomacal, sabe? Então, esse hábito é um hábito que eu trouxe lá do Japão e realmente é muito bom. Ainda continuo usando hoje, eu vou até deixar no link o chá que eu uso. Não é igual ao de lá, mas é muito parecido. E o 10º hábito dos japoneses é que eles tomam água ao invés de refrigerante. É outra coisa também que está sempre à vontade nos restaurantes, que é a água. A água filtrada, ela é gratuita, você vai lá, você pega a sua água à vontade e aí você não precisa pedir bebida, assim, porque você já vai estar tomando água, então não precisa beber outra coisa. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil você faz o seu pedido de comida, você vai no restaurante e faz o pedido. Geralmente o garçom ele já fala, vai beber o quê? Né? Às vezes você não precisa beber nada, mas como ele falou, vai beber o quê, você acaba bebendo. Todo mundo tá bebendo, você bebe também. Mas lá não, lá você simplesmente pega a sua água e tá tudo bem. Então, concluindo, não é uma coisa só que faz a diferença, mas é o conjunto. Comer até 80%, comer devagar, comer porções menores, comer comida de verdade, se movimentar, comer menos açúcar, tomar mais chá e mais água. Quando você junta tudo isso, fica muito difícil de engordar. E no final das contas, não é o arroz que engorda, assim como tem muita gente que fala. E também não é um alimento específico, mas é o jeito que você vive todos os dias. E isso pode começar a mudar hoje. Agora me conta aqui nos comentários, qual desses hábitos você já tem? E qual você percebeu que precisa começar urgente? E se você estiver usando antidepressiva, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico por que o peso pode parar de descer. Vale muito a pena você assistir depois. Bom, se esse vídeo te ajudou, já deixa seu like e se inscreve no canal. Ah, e se aparecer o botão de hype esse vídeo para mim também. E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque eu vou continuar trazendo coisas simples do dia a dia, mas que realmente funcionam na vida real. Um beijo e até a próxima.